Olá, amigos telespectadores da TV Sul. Nós estamos iniciando mais uma vez o programa Estrada de Damasco na TV. E como todos já sabem, o programa Estrada de Damasco é aquele programa semanal espírita que é produzido e orientado sobre a responsabilidade do Centro Espírita Nova Era. E o que nós fazemos? Procuramos trazer para a discussão sobre à luz do Espiritismo, diversos assuntos doutrinários, assuntos diversos de interesse da sociedade, do meio, da comunidade em geral. E quem faz isso? Um convidado, irmão nosso, colega já de longa data, que estuda um pouco mais a doutrina e traz então algumas explicações. Está aqui conosco hoje o Lincoln. Tudo bem, Lincoln? Tudo bem. Obrigado pela visita, por ter aceito o nosso convite. Aliás, o Lincoln é um frequentador assíduo aqui do nosso programa, né? Guaxupiano, hoje morando em Muzambinho, mas sempre está aqui conosco. Sim. E que assunto nós vamos falar hoje? Nós também deixamos a escolha do convidado. Então, Lincoln, fica à vontade, sim, diga a nós qual o assunto que você escolheu para hoje. João, hoje nós vamos falar alguma coisa sobre as chamadas três revelações, né? Segundo nós aprendemos com Allan Kardec, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no mundo ocidental, que é onde nós vivemos, né? Nós entendemos que existiram, né, três revelações, né? Partindo de uma situação, de um estado politeísta, né, onde se acreditava em muitos deuses na antiguidade, Deus enviou à terra Moisés, né? A gente vê que pela Bíblia, lá desde Abraão, né, lá do Velho Testamento, em Gênesis, já começa a crença num Deus único. Então Moisés, né, seria a primeira revelação. Exato, mas antes dele, nós já temos na Bíblia, lá no Velho Testamento, a crença num Deus único, que já então modificou aquela questão do politeísmo, que é a crença em muitos deuses, né? Mas quem veio organizar isso aí, quem foi responsável por essa revelação importante, foi Moisés. E como naquela época tratava-se de um povo ainda muito atrasado, um povo que não entendia ideias, por exemplo, de amor ao próximo, dessa questão assim mais amável, né? Sim. Eles passaram a acreditar num Deus violento, um Deus vingativo, um Deus que castigava. E foi Moisés que trouxe essa ideia. Inclusive, a ignorância do pessoal com relação a fenômenos que eram inexplicáveis é o que forçava as pessoas daquela época a acreditarem em mais de um Deus. Então, mais de um Deus. Era, né, difícil para eles, né, passar a acreditar num Deus só se eles, sim, não explicavam, por exemplo, as coisas que aconteciam na natureza. Exatamente. Né? Agora, Moisés então trouxe, conforme diz Allan Kardec, a lei da justiça, né? Porque no passado, no tempo do politeísmo, havia muita injustiça. Aquele antigo Código de Hammurabi, que tinha muita vingança, muita coisa. E, na verdade, a pena recaía não sobre quem cometeu o crime, mas sobre até familiares. E isso acabou com Moisés, né? Moisés, então, trouxe a justiça, e a parte principal da doutrina mosaica foram os 10 mandamentos, que até hoje prevalece, não é? Os 10 mandamentos, com certeza, foram uma inspiração de espíritos superiores. Né? Da Bíblia diz que foi o próprio Deus, mas nós sabemos que Deus tem muitos emissários, e Moisés recebeu esses 10 mandamentos. A gente entende que mediunicamente, só que naquele tempo não se falava nisso, né? Mas o escrito, né, a escrita, ela surgiu numa pedra, né? Que é aquela tábua, né, dos 10 mandamentos. E aquilo ali que vigora até hoje, vamos dizer assim, foi muito importante para o povo da época. O povo da época de Moisés não entenderia uma mensagem diferente
teria que ser mais ou menos o olho por olho, dente por dente. Quer dizer, amar os amigos e odiar os inimigos. Isso era normal para a época. Não existia a palavra perdão, não é? E Deus, para eles, era um ser assim, a quem todos deveriam temer. Um governador, um comandante. Terrível, né? Um ditador mesmo. Teria que temer a Deus, não é amar, temer. Porque ele castigava mesmo, né? E existiam depois os profetas, né? Que traziam aquelas mensagens, eram as mensagens assim bem pesadas, né? Então aí foi interessante porque para a época era o que precisava. O necessário. É o necessário, não é? Muito bem. E até hoje tem uma certa importância esses mandamentos, mas eles foram aprimorados, foram modificados, porque aí veio Jesus, né? Que veio seria Jesus é a segunda revelação, E veio Jesus para fazer, Jesus mesmo esclarece, eu não vim revogar a lei antiga, que é a lei de Moisés, eu vim cumpri-la. E ao cumprir a lei antiga, ele faz uma reforma muito interessante. E então nós encontramos lá no Novo Testamento expressões assim do tipo de ouviste o que foi dito aos antigos, né? Porém eu agora vos digo. Então a gente percebe que Jesus foi um reformador das leis de Moisés e criou ainda leis novas, como por exemplo amar o próximo, né? Como a si mesmo. E outra coisa muito importante que Jesus fez, se Moisés veio trazer a justiça inflexível, né? Que era muito necessária na época, Jesus trouxe o amor. Então ele já começa a revelar que Deus não é só a justiça, ele é amor também, ele ama os seus filhos, ele não quer a perdição de ninguém. E Jesus então coloca, principalmente no Sermão da Montanha, aqueles ensinamentos maravilhosos que foram palavras de vida eterna para nos ajudar a viver neste mundo onde nós vivemos, né? Então por isso é que é considerada a segunda revelação, é a revelação do amor, revelação que nós temos hoje no Novo Testamento e que é um roteiro de vida para a humanidade. Jesus enunciou uma lei também simplificando as leis dos 10 mandamentos. Exatamente. Né? Ele resumiu, inclusive, os 10 mandamentos naquele amar ao próximo como a si mesmo e tudo, né? E isso foi de muita importância para nós. Agora, nós temos que prestar atenção num detalhe. Quando nós falamos em Jesus, a gente ouve dizer, às vezes, né, algumas doutrinas que fala que ele veio resgatar a humanidade, ele é o salvador da humanidade, ele derramou sangue para nos salvar. E a doutrina espírita já muda um pouco isso. Que aí nós já passamos para a terceira revelação. Terceira revelação. E a principal coisa da terceira revelação é assim, se na primeira teve alguém que foi Moisés, na segunda teve Jesus, a terceira revelação não teve assim um homem, uma né? Identidade não existe, singular. Não é isso? Foram ensinamentos trazidos pelos espíritos, que nada mais são do que as almas daqueles que viveram aqui na Terra. Trouxeram. Allan Kardec, na realidade, não foi ele que trouxe a terceira revelação. Foram os espíritos superiores. Ele foi alguém que... formatou, né, para usar a linguagem formatou, organizou essa doutrina, né, escrevendo, pesquisando, não é? Agora, o que diz essa terceira revelação? Que realmente Deus é justiça, mas é amor também, mas que nós temos que partir em busca da verdade. Não da verdade dizendo que as outras não são verdade. A verdade nesse sentido é baseada também numa passagem que Jesus coloca, né? Que os evangelistas colocam, como Jesus tendo dito, conhecereis a verdade vos libertará. Então é a interpretação do Evangelho, fazendo como o apóstolo Paulo nos ensinou, tirando o espírito da letra.
não ficando naquela formalidade literal. Seria um entendimento diferenciado desses ensinamentos. Né? Exato. E nós falávamos sobre Jesus, né? Então a doutrina espírita já vem nos dizer diferente, que Jesus não veio derramar o seu sangue para nos salvar e que somente a crença dele resolve os nossos problemas. Não seria assim. Ele veio para nos trazer ensinamentos e exemplos, principalmente. Porque tudo que ele ensinou, ele exemplificou. Diferente de outros que vieram e não exemplificaram. E isso é que é a salvação para nós. Nós vamos agora aproveitar esses ensinamentos como melhoria para a nossa alma, evolução para a nossa alma, dentro daquilo que Jesus trouxe. Não foi a vida dele dada lá. É muito comum dizer isso, porque no Velho Testamento existia aqueles sacrifícios, né, dos cordeiros, né? Então fala que ele é o Cordeiro de Deus, ele veio com sangue derramado. Isso aí chama-se doutrina da justificação, né? E nós espíritas não aceitamos essa doutrina, porque nós não acreditamos que Jesus seja Deus. Jesus é o espírito mais perfeito, mais evoluído, mas é um filho. Que o planeta Terra conheceu. É um filho de Deus, mas que já fez a sua evolução e que veio como irmão mais velho, dizendo assim, ligado a Deus diretamente. Nós podemos dizer que Jesus é o médium de Deus, né? É isso que a doutrina espírita, a terceira revelação, vem nos dar como base. É interessante que a cada revelação, novos conhecimentos foram sendo adquiridos ou disponibilizados para os homens, né? Exatamente. Mas sem contradizer cada um deles, porque todos tiveram e têm a sua importância. Certo. Né? E hoje o Espiritismo se baseia, a terceira revelação, mas se baseia fundamentalmente nos ensinamentos de Jesus. Nos ensinamentos de Jesus, né? Muitos falam assim, vocês não são cristãos, porque para muitos ser cristão é acreditar que Jesus é Deus. Inclusive eles perguntam, por que o Espiritismo, vocês acreditam em Jesus, acreditam, todos cristãos, não precisaria... Exato. Ser cristão não é acreditar em nada disso, é seguir os ensinamentos de Jesus. Assim a doutrina espírita entende. É interessante. Nós estamos assim chegando próximo ao intervalo, eu acho que a gente pode aguardar um pouquinho. Sim. Eu peço para os amigos telespectadores alguns minutinhos e já estaremos de volta com a discussão desse assunto tão interessante, as três revelações. Até mais. Artcom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho Guaxupé, quilômetro 100. Se você procura o melhor atendimento, agilidade no serviço, o melhor preço e produtos de altíssima qualidade, venha conhecer a Ricinóio. Álcool em gel, colônias e cosméticos, produtos de limpeza em geral, diretos da fábrica, aprovados pela Vigilância Sanitária. Qualidade, preço e comodidade em sua casa. Tudo em um só lugar. Entregas grátis para Guaxupé. Ricinóio 3551-2509. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco.
A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcar e Cicobi Cred. Agora com uma novidade. Você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes. Telefone 3551-6589. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Estrada de Damasco. E está aqui conosco hoje o nosso companheiro Lincoln Tavares, falando sobre as 3 revelações. Lincoln, a gente falou no primeiro bloco, né, sobre a primeira revelação, Moisés, a segunda, Jesus, e começamos a falar da terceira revelação, o Espiritismo. Mas, de qualquer forma, não é importante respeitar as demais doutrinas? Sim, muito importante, porque dentro dos graus evolutivos, né, que a humanidade tem, cada criatura vai se posicionar bem dentro de uma determinada doutrina. Para muita gente, os ensinamentos espíritas fogem um pouco ao entendimento. Não é que precisa ser mais inteligente para ser espírita, mas tem pessoas que se contentam bastante com os rituais da Igreja Católica, com os cultos evangélicos, protestantes, não é? E quando se fala, por exemplo, em reencarnação, que é uma das bases do Espiritismo, já não se aceita. O Espiritismo, ele é destinado ao buscador, àquele que quer se aprofundar, que quer buscar algo assim mais filosófico, porque nós colocamos, né, nós sabemos que existe essa colocação, que o Espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião. Ele é ciência porque ele faz experimentos. Quais são esses experimentos? Refere-se ao intercâmbio espiritual pela mediunidade. É a ligação que nós experimentamos fazer e fazemos entre desencarnados, aqueles que já partiram, e nós aqui na Terra. E para isso existe uma ponte, que é o médium, que é uma criatura que não é nenhum guru. Ele é apenas alguém que, organicamente, ele tem essa capacidade, essa possibilidade de fazer a transmissão, não é? Porque a linguagem é o pensamento. E o espírito, a alma, ao passar para o outro lado da vida, não perde a sua inteligência, não perde seu raciocínio. E tem como se manifestar. Então, esse é um dos princípios da doutrina espírita, né? Outra questão é a reencarnação, que vem explicar a justiça divina. Não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. No Oriente, isso aí já era conhecido há 4, 5 mil anos. Apenas a doutrina espírita aperfeiçoou o entendimento, porque pensava-se num passado remoto, e até hoje, em determinados lugares, na Índia, né, em esses lugares, que o espírito pode voltar a reencarnar num animal, que não é nada disso, né? Somente nos seres humanos. E outras coisas interessantes que a doutrina espírita vem nos ensinar. Então, esse respeito que a gente tem que manter por todas as doutrinas é porque todos nós conhecemos pessoas que estão aí perdidas pela vida, numa situação de tanta dificuldade, e que abraçam uma doutrina dessa e acertam a sua vida. Então não existe preconceito. A doutrina espírita é extremamente ecumênica. Ela não fica condenando ou dizendo que há erros enormes em outras religiões, nada disso. Nós estamos aqui apenas para aprender, para estudar e, sobretudo, buscar praticar aqueles conhecimentos. Quanto a ser cristão, nós entendemos que o cristão é o que procura seguir os ensinamentos do Evangelho, e é o que nós vamos fazer. É comum também algumas pessoas falarem assim, mas escuta uma coisa, se vocês aceitam tudo que está lá no Evangelho, as outras doutrinas cristãs também aceitam, o que tem de diferente nessa parte do Evangelho? Eu acho que era o que eu ia perguntar agora, né? Porque a gente pode entender revelação como um conhecimento adicional que foi trazido em cada época da humanidade, propícia para receber aquilo, e que um homem por si só, sem
um apoio de entidades espirituais mais evoluídas, demoraria muito mais tempo. Então, houve esses processos de revelação. O Espiritismo em si, o que é que ele traz de novo, de que a gente pode considerar como uma revelação realmente importante para o crescimento espiritual do homem? Além da imortalidade da alma, que busca provar através da mediunidade, a reencarnação e todas essas questões que nós já abordamos, quanto ao Evangelho, é a interpretação. Porque quem conhece o Evangelho sabe que o modo de se descrever ali, as passagens, tem muito a ver com a época que foi escrito, com a linguagem hebraica, aramaica, grega. E muita coisa que está ali, se for interpretada ao pé da letra, tornam-se coisas assim muito sem sentido, né? Absurdas, realmente... não é verdade? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tem uma passagem que fala lá, deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. Como é que nós vamos interpretar isso? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Isso está escrito no Evangelho. Então nós vamos interpretar isso não literalmente, mas entendendo como um símbolo. Deixar os mortos enterrar os seus mortos, quer dizer, aqueles que estão mortos para a vida, não estão fazendo nada, deixa que eles cuidem uns dos outros. Agora, não é isso? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. A espada representa a luta. A paz que está dizendo lá é aquela de não fazer nada. Então, aí nós começamos a entender. E essa luta não seria a luta uma guerra, mas também a luta é íntima, né? A luta contra as dificuldades para o crescimento espiritual. Mudança de nós mesmos. Então, é a interpretação. A gente usa muito uma expressão assim, vem trocar em miúdos os ensinamentos do Evangelho, vem esclarecer aquela coisa toda, porque existe uma passagem no Evangelho muito interessante, que está lá em João no capítulo 14, e depois no 16 também diz alguma coisa. Jesus reunido com os discípulos, ele falou, muitas das coisas que eu vos tenho dito, não a podeis entender por hora, mas no tempo oportuno, eu vos enviarei o Consolador, e ele vos esclarecerá todas essas coisas, né? Recordará o que eu tenho ensinado e, além disso, vos ensinará mais coisas, né? Vos esclarecerá mais coisas. E a gente vê que o Espiritismo é exatamente isso, é o Consolador. Realmente é uma doutrina esclarecedora. Esclarecedora, né? Não é? Assim... O que ele faz? Ele recorda os ensinamentos de Jesus, aqueles primeiros cristãos naquela simplicidade que era, né? Ele vem esclarecer ensinamentos que não foram bem esclarecidos e acrescentar coisas assim interessantes, novas, baseadas no raciocínio nosso, que constam também das Escrituras, mas que não foram bem interpretadas. Hoje nós estamos numa época em que a razão predomina e é uma coisa lógica. Exatamente. E a racionalidade da doutrina espírita, ela nos atrai também. Além de consolar, não consola por uma fé sem base, né? É uma fé raciocinada. Exatamente. Né? Esse é um caráter importante da doutrina espírita também, é ser o consolador. Quer dizer, afirmar, né, com base em provas de experiências mediúnicas e tudo, que os nossos seres queridos que passaram para lá, eles continuam vivos, eles podem se comunicar conosco. Então, é um esclarecimento que consola, que conforta as criaturas. E confortar também assim, Deus não castiga, nem premia, a nossa consciência que manda. Então nós vamos aprendendo essas coisas. E vamos aprendendo também aquilo que Paulo fala, não é? Aos Efésios, ele diz lá que não vos conformeis com esse homem velho, mas transformar pela renovação em homens novos. E ele fala também aos Romanos, né? Acho que no capítulo 12, ele diz lá, não vos conformeis com o presente século, mas renovai-vos pela transformação de vossas mentes. Parece até que falou para hoje. Isso mesmo. Não é? Eu acho muito importante essa, repetindo, né, a racionalidade desses ensinamentos. Né? É uma coisa lógica, consola a gente, mas a gente
sabe por que está sendo consolado e facilita nós suportarmos as dificuldades que todos nós temos passado, inclusive o porquê estamos passando. Vamos saber por quê. O entendimento é mais fácil. Link, eu queria pedir licença alguns minutinhos e aos telespectadores para falar uma coisa muito importante para todos nós aqui para a cidade. Nós estamos promovendo mais uma feira do livro espírita. Ela vai acontecer dia 19, 20 e 21, lá no Teatro Municipal, ali na Avenida Conde Ribeiro do Vale. É uma feira já feita há quase 30 anos, mais ou menos. É feita em várias cidades desse tipo. E nós aqui em Guaxupé também temos a nossa. Os livros são vendidos sem fins lucrativos. Temos vários títulos, os títulos mais clássicos da doutrina espírita e alguns últimos lançamentos. Então nós convidamos a todos para dar uma passadinha lá no teatro, conversar, bater um papo com a gente e ver as novidades que nós temos nos livros espíritas. Ok? Então, Lincoln, para a gente terminar, temos mais 1 minutinho e meio. Eu gostaria que você fizesse as suas últimas considerações, se tiver mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade. Amigos telespectadores, esse trabalho nosso, esse raciocínio todo que nós tentamos desenvolver aqui, se destina a buscar um mundo de mais paz, de mais conforto espiritual. E seja qual for a sua religião, seu modo de pensar, ou mesmo que não tenha uma doutrina firme, o importante, dentro dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a vivência, é amar ao próximo, é trabalhar, vigiar, orar e buscar esse conforto espiritual que nós vamos receber, de qualquer maneira nós recebemos. Então é isso aí que nós queríamos dizer, e abraçando os nossos queridos telespectadores, desejando a todos que em seus lares possa permanecer reinando a paz, a amizade, a harmonia e a bênção de Deus em todos os instantes da vida. Muito obrigado a todos. Bom, Lincoln, que bom. Eu tenho certeza que os nossos amigos telespectadores também gostaram muito. Mais uma vez, obrigado pela sua visita e espero que volte mais vezes e logo. Nós estamos encerrando então o nosso programa agora, convidando a todos vocês para que na semana que vem esteja aqui conosco também. Até lá, muito obrigado.